Como Deus tem abençoado a todos vocês e dado esse lindo lugar. E imagino quando estiver tudo pronto, está vendo a foto ali, vai ser muito bonito, já está bonito, né? Então a gente louva a Deus por isso. Como sabem, alguns de vocês já nos conhecem, nós estávamos até uma semana atrás como missionários da Igreja Nazarena no Equador. O nosso papel era trabalhar com os países Equador, Colômbia e Venezuela. A gente estava fazendo o mesmo que faz o pastor Manuel Lima, o pastor Daniel, para o Brasil. Ele dirige o país e a gente estava fazendo esse trabalho ali para esses três países. São três países bastante difíceis no aspecto político e social, mas Deus tem nos dado esses 5 anos para servir. E também servíamos como reitor do Seminário Nazareno e minha esposa como a coordenadora do Ministério da Mulher para toda a América do Sul. Os 10 países vai desenvolver esse trabalho. Hoje ela não está muito bem, está podendo falar muito, está meio entupida aí com gripe forte, espero que não seja Covid. Mas a gente tem estado assim, bastante feliz em poder voltar ao Brasil, pelo menos por um período de 3 meses, estar fazendo nosso dia missionário aqui no Brasil, porque a partir de maio nós estamos indo trabalhar na Europa, né? No Mediterrâneo Ocidental, que é o lugar que a gente vai poder servir a Deus, que compreende os países Portugal, Itália, França, Espanha, e vamos ser missionários pioneiros em Luxemburgo. Então a gente já está servindo ali, a princípio, por mais 2 anos, e se Deus permitir, mais 2 no máximo. Então seriam mais 4 anos para poder servir. A gente já está com a idade bem avançada, com quase 70, e a gente vai ter que se aposentar, porque já não podemos mais servir de uma forma integral, mas vamos continuar no ministério pastoral, que é isso que a gente tem se comprometido. Nós estávamos nos preparando para sair agora, e a Wander definiu que a gente deveria vir ao Brasil em outubro passado para fazer um check-up, já que a gente estava sendo transferido. Vamos fazer um check-up para como ele está. E nesse check-up que foi feito, descobrimos uma massa, a princípio estava possivelmente no intestino meu, uma massa muito grande, onde a médica que fazia o ultrassom disse: bom, cancele a viagem de vocês para Portugal e já não vou mais voltar para o Equador, porque vocês vão ter que operar, o general vai ter que operar. Era uma membro da nossa igreja de Central Campinas, médica, e eu disse: explicando, não, é isso, não tem nada aí. Eu nem queria fazer esses exames, mas a Vânia insistiu tanto e viemos fazer. O detalhe é que descobrimos um câncer carcinóide neuroendócrino, que foi tirado agora dia 13 de dezembro, e com 3 quilos tinha o tumor. Eu já caminhava com ele há mais de 20 anos e ele foi crescendo durante esse período todo, e eu pensei assim: bom, agora tudo acabou, a gente agora vai ter quimioterapia, radioterapia, todas aquelas coisas que vocês já conhecem quando uma pessoa tem um câncer. Mas graças a Deus, o tumor estava encapsulado, estava escondido, não houve metástase, não houve nada, e o resultado de tudo é que eu não preciso de químio, não preciso de rádio, não preciso de imunoterapia, e graças a Deus estou livre realmente dessa situação. Então, estou por aqui, o corpo de médicos da denominação já autorizou a gente viajar. Estamos bem, todos temos só uma cinta para poder segurar, porque é recente, né? Perdi um pouquinho de peso, graças a Deus por isso, mas em menos de 10 dias aqui no Brasil já recuperei quase 4 quilos. Vim para cá é um caso sério, então a gente também come de tudo, né? Tudo que dá a gente vai comendo, desfrutando, tanta coisa gostosa, pão de queijo e bolo, isso que eu mais gosto. Então a gente vai, já engordou. Agora eu vou ter que tomar cuidado para não engordar demais, porque afinal de contas esse é um caso muito sério. A minha impressão é que eu sempre chegava, passei logo que eu fui para o Equador, porque o Equador está a um nível 3.000 metros de altitude do nível do mar.
Então, lá o ar é rarefeito. Qualquer passo que eu dava, eu estava cansado. E eu não entendia muito por quê, porque eu vivi no Equador 3 anos, na década de 90, e a gente não teve problema, mas agora estava difícil. Pensei que a gente voltaria para cá, mas graças a Deus, com a cirurgia, estava tomando 450 miligramas para a pressão, muita coisa para a pressão. E graças a Deus, não morri naqueles dias lá. Com o tumor, hoje eu estou tomando apenas 80 miligramas. Tirou o tumor, a pressão normalizou mais, mesmo estando lá. A gente hoje está muito feliz por isso. E a igreja nos dá essa oportunidade. Não estamos pedindo dinheiro a ninguém para ir, porque a igreja de Nazareno, não sei se vocês sabem, quando ela manda um missionário, ela assume a responsabilidade como missionário. Mas claro, a gente passa pelas igrejas anunciando, e se existem pessoas interessadas, em primeiro lugar, para interceder por nós. Eu vou pedir a Vânia que possa nos ajudar. Temos um cartãozinho de oração que queríamos entregar a vocês, onde tem o nosso e-mail, o nosso correio eletrônico, tem o nosso correio eletrônico, e aí tem como se chama? Um QR Code, onde mostra a forma de contribuir também. Esse recurso não vem para nós, é para a obra missionária da igreja, através do que vamos fazer. Inclusive aqui no Brasil, é o pastor Daniel quem administra, isso vai direto na conta da missão da igreja do Nazareno. E também tem o Pix, se alguém quiser ajudar, é só indicar o telefone aqui para esse código, vai aparecer as coisas, vocês já conhecem isso, como funciona por aqui. Então aí tem a nossa foto aí, o nosso e-mail. Quem estiver interessado nos ajudar, aí está o trabalho. A gente está indo para a Europa e vocês sabem, mas eu quero que sim, porque hoje a gente já está muito bem informado. A igreja na Europa, ela foi o berço da igreja evangélica. Vocês sabem disso. A igreja evangélica nasce. Vou trabalhar assim como escola dominical, tá bom? Vou usar e está aberto para a gente dialogar. Em 31 de outubro, vocês já ouviram falar da Reforma Protestante? Em 1517, Lutero, então, o que ele estabelece? As 95 teses, 95 temas que Lutero colocou ali uma porta na Alemanha, do Palácio de Wittenberg, né? A igreja ali em Wittenberg. E na providência de Deus, isso se tornou, diria assim, catalisador para aquilo que Deus queria fazer na Europa. E a igreja então se preparava para momentos importantes na sua história no desenvolvimento da igreja. Então, por muito tempo na Europa, a Europa foi o centro da influência cristã. A Europa tinha esse papel importante de ser assim um pivô, um instrumento, o lugar que iria assim gerar uma dinâmica para o mundo inteiro através do Evangelho. No entanto, nesses 2 últimos séculos do cristianismo, houve um declínio na Europa. Vocês vão ver na história que o Evangelho na Europa, ele parece que quase desapareceu. Um declínio muito grande, onde já não havia mais dificuldade, mas possibilidade nenhuma de ver o cristianismo crescer. E eles estão vivendo agora na Europa em um momento pós-cristão. É o que eles estão vivendo hoje, o pós-cristianismo. Se, como no Brasil, a gente vive o cristianismo, é difícil a pregação do Evangelho, você imagina em uma região onde o pós-cristianismo já tomou conta. Inclusive, na Europa, hoje, essa semana, eu estava ouvindo uma história de Portugal, nas escolas já não pode mais se falar do nome de Deus. Em muitos lugares, o nome de Deus não pode ser proliferado. Cruz está sendo tirada e veja os berços do cristianismo. Até hoje, em Roma, na Itália, vocês sabem que ali está o Vaticano, que do cristianismo católico está a base fundamental de todo mundo. Então, o ano de
2017 marcou os 500 anos da reforma, né? Então, a gente gostaria de dar mais ou menos dar uma ideia, porque diz assim, pastor Geraldo e irmã vão para a Europa. Quando fala assim, qual é a impressão que se dá? Eu mesmo penso nisso, né? Uau, eles vão para a Europa e agora estão chiques, né? Vão viver na Europa. E realmente a primeira impressão que dá pode até ser negativa, se a gente não tomar muito cuidado, porque o casal vai para a Europa, vai desfrutar de bens materiais. Mas quero realmente destacar que quando a gente hoje sobrevoa a Europa, a gente vê muitos belos edifícios, muito belos edifícios. Na Europa você vai ver construções das mais lindas possíveis, mas muitas das construções de templos que foram construídos hoje são bares, tá? Boates, templos construídos como esse que está sendo construído, se transformam em museus, em lugares, lojas, porque o Evangelho, o cristianismo já não tem mais nenhuma projeção. Então, quando a gente passa para visitar esses lugares, a gente vê que esses lugares já não são mais lugares onde o Cristo ressuscitado prevaleceu, onde o Cristo vivo que nós pregamos e ensinamos já não está mais presente. Por exemplo, na própria Alemanha, se você for notar na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, mais de 96% dos alemães, eles que eram membros da igreja protestante, já não estão mais na igreja. Se aqui temos um número aqui, 20 pessoas, 30 pessoas, aqui mais ou menos, na Europa você vai chegar em alguns lugares onde 2 ou 3 estão no templo. Porque houve mesmo, as pessoas se afastaram cada vez mais. Hoje, a Alemanha, ela é um país de 82 milhões de pessoas, e o número de membros na igreja protestante estatal diminuiu para 22 milhões de pessoas. Bom, ainda fala em milhões, mas você nota que de 87 caiu para 22 milhões de membros na igreja estatal. Não é a igreja comum, a igreja estatal, onde o governo controla realmente o país. De 1951 até 2017, quando completou os 500 anos da reforma, o número de membros nas duas maiores igrejas da Alemanha diminuiu de 96% para 56%. Então, o que eu quero dizer com todas essas coisas, antes de mostrar aquilo que eu gostaria de mostrar para vocês? Que se essas tendências continuarem, a gente está já, os homens das pesquisas, né, dos institutos de pesquisa, dizem que em 2030 a igreja vai ter apenas, ali na Europa, 38% de toda a população. 2030, nós estamos já em 2024, mais 6 anos, cai para 38%. Projeta para 2050. Se você ver essa tendência, a gente vai ter uma série de dificuldades. Na Igreja Católica Romana, a frequência é de 2,5 milhões de pessoas na Europa. Então, cerca apenas de 10,5% dessas pessoas é que vão à Igreja Católica. Quer dizer, há um êxito. Quer dizer, qualquer coisa que se fala no cristianismo, a gente vai ver que há uma grande dificuldade que nós estamos enfrentando. E a pergunta, para mim, sempre que eu gosto dessas coisas de pesquisa, de investigar nessas coisas, eu vejo que a igreja do Brasil ela não está muito longe de enfrentar os mesmos problemas que nós estamos enfrentando na Europa e nos Estados Unidos. Porque você sabe, a igreja e a Europa, que era o berço se transformou para os Estados Unidos. Porque vocês sabem que a igreja do Nazareno ela veio em 1908 dos Estados Unidos. E os missionários nossos vinham todos dos Estados Unidos. Hoje, os jovens norte-americanos já não querem sair das tradições. E aqueles que saem apenas para 2 anos.
Lembra dos nossos missionários aqui? Ficaram 25, 30, 40 anos, ficaram morridos. Você já deve ter conhecido o pastor Rio. Ele já está no Brasil aqui desde sua juventude. E ele continuou morando aqui porque os filhos se casaram com... um dos filhos casou com uma brasileira e, consequentemente, ele teve que ficar aqui. Então, num domingo normal na igreja na Europa, ela é um número muito pequeno. Então, a gente precisa entender. Agora, quais são as forças? Quais são as fraquezas que a gente nota na igreja europeia? Além dos números, quais são alguns pontos fracos que a gente tem visto na igreja na Europa? Primeiro, deixe-me dizer que não importa o quão liberal a igreja na Europa tem sido, porque a igreja se tornou muito liberal. Bebem, fumam, você vive uma vida. E podemos dizer promíscua, porque a sexualidade, as pessoas na rua, nas praças, se um pouco, ficam à disposição. Você vai no supermercado, revistas pornográficas estão sendo vendidas naqueles lugares. Ou seja, a crise política, vocês já viram, né? A guerra que temos agora aí nesse país, na Ucrânia, você vê toda essa crise que a gente está vivendo na Europa, e a gente pode começar a entender de que Deus precisa levantar pessoas. Agora, no nosso caso, a gente brinca muito disso, dizendo que Deus não chama agora só mais os jovens, porque muitos jovens não estão chamando 2 coroas lá para ir nesse lugar, porque nós necessitamos conscientizar. Ontem estava numa reunião com os ex-adolescentes da nossa igreja, mais ou menos quase 40, 50 jovens, incluindo com as crianças que estavam, a gente falando a respeito que nós precisamos de uma nova geração de jovens que queiram doar as suas vidas para o ministério, para ir. Então, um desses jovens fiéis que a gente tem no mundo inteiro, que servia como pastor de uma igreja protestante ali na Alemanha, a gente começa a ver que esse jovem começa a fazer com que a igreja na Alemanha comece a progredir. A gente vê disposição de pessoas. Então, um dos verdadeiros pontos fortes da igreja na Europa é que muitos ali, na Alemanha especialmente, seguem a Jesus como Salvador pessoal. Há um grupo de pessoas muito interessadas que estão dando o melhor. Agora, precisa que entender que Jesus não é simplesmente um Deus qualquer. Nós queremos que esse Cristo que nós servimos venha a ser um Cristo que realmente possa nos dar a possibilidade de viver uma vida funcional, uma vida prática, uma experiência diária. Uma segunda força que a gente tem na igreja na Europa é que existe um senso de comunidade muito grande. Na igreja pequena mesmo que está por lá, há um senso de comunidade. Essa ideia que vocês têm, tomar um café antes, estar juntos, desfrutar, é o que está dando resultado nas igrejas da Europa. As pessoas vêm, carecem de comunhão, porque trabalham tanto no outro, e há muitos imigrantes que querem ganhar dinheiro no fim de semana, quando vêm para a igreja, eles querem ter uma comunhão. E muda-se a forma com que a gente faz os nossos cultos aqui, porque os nossos cultos é mais assim unidirecional, né? É o pastor aqui e os membros ali. Na Europa vai perder essa forma, mais cadeiras, grupos pequenos se reunindo, cafezinho na mesa. Nos Estados Unidos já acontece isso. Tem igrejas nossas do Nazaré que a gente chega, a gente passa na cozinha, toma uma xícara de café, com as coisinhas, se assenta numa mesa e ali o pastor está ministrando às pessoas. Então, isso na Europa já começa a ver esse senso de comunidade, esse senso de comunhão. Uma terceira força na igreja da Europa é a sua disposição em cuidar das mínimas coisas. Então a igreja tem estado assim muito preocupada em cuidar das mínimas coisas.
Então, quando a gente nota na igreja da Europa a dificuldade, o pessoal encontra algumas dificuldades, né? Agora, que fraqueza vocês podem ver na igreja? É que na igreja na Europa a gente começa a ver que o pensamento teológico, e vocês sabem, quando a gente fala de teologia, tem muita gente hoje no Brasil que já não gosta de falar essa palavra. Mas a teologia, quando você lê a Bíblia, todos vocês aqui podem ser teólogos. Vocês não precisam estudar a teologia sistemática para serem teólogos. O teólogo do dia a dia é aquela pessoa que lê a Bíblia e faz com que a Bíblia se torne realidade na sua vida e pratique. Isso já é teologia. Teologia simples, teologia aplicada à vivência diária. E na Europa a gente começa a ver uma teologia muito liberal. Falei um pouco sobre isso, e meu irmão aqui falou da promiscuidade que às vezes tem. Esse entendimento muito liberal de a gente às vezes não vê diferença entre os servos de Deus e os não servos de Deus. Então essa diferença a gente nota que a igreja na Europa já está enfrentando com uma teologia muito liberal, aceita tudo, né? Aceita tudo, casamentos homossexuais, poderíamos enumerar uma série de coisas aqui, e aqui eu não estou criticando ninguém, eu simplesmente estou mencionando circunstâncias que a gente está vivendo na Europa. Outra aparente fraqueza que a gente nota lá na Europa é a questão de que a fé dessa gente está centrada muito no homem. E a gente sabe que a nossa fé está centrada em quem? A nossa fé está centrada em Deus. Lá não, ela foca no homem. É o homem que traz a solução para tudo. Isso é uma fraqueza da religião. Uma outra fraqueza que a gente nota ali é a falta de conhecimento de uma boa teologia sistemática. A gente vai enfrentando ao longo do tempo essa dificuldade de entendimento da teologia. E isso gera o crescimento de muitas igrejas livres, igrejas que não têm critérios, igrejas que não têm base, igrejas que não têm uma linha que leve as pessoas a entender o cristianismo como a própria Escritura estabelece para nós. E aí, qual é o caminho a seguir? Eu quero concluir com essas coisas que eu vou colocar aqui, para a gente poder bater um papinho aqui sobre essa questão. Primeira coisa que nós precisamos, e isso deverá ser a base do ministério que a gente vai desenvolver, é que lá nós vamos começar na Europa a tentar resgatar pelo menos 5 coisas importantes. Primeira delas, as Escrituras Sagradas. Vocês já devem ter ouvido falar na Reforma Protestante, a sola Escritura, né? Só a palavra de Deus deve ser reensinada outra vez. Há uma nova interpretação das Escrituras que nós vamos precisar fazer. Então, as Escrituras é que tem a autoridade final. Hoje, na Europa, a autoridade quem é? Final. O homem. Eu disse que nas fraquezas da Europa está a confiança no homem. Então, nós precisamos mudar isso. Vocês vão resolver toda a Europa? Não pensem nisso. Nós não vamos ali como salvador da Europa. Nós vamos como mais um casal que está disposto a servir melhor. Outra coisa também que nós vamos tentar trabalhar é somente a fé. Vocês sabem que nós não precisamos fazer nada para os outros para a nossa fé, né? As Escrituras nos mostram que a fé ela é o único fundamento da nossa justificação. Para eu ter salvação, eu não preciso fazer boas obras, embora quem tem boas obras faça. Quem tem fé faz boas obras. Obrigado. Quem tem fé faz boas obras.
mas nós vamos fazendo obras para ter fé em Cristo. Outra coisa também que nós vamos precisar ensinar ali que somente Cristo é a pessoa importante, porque a salvação do homem, ela não está nas coisas. A salvação do homem está em Cristo, é Ele que tem que tornar ciente. E não é só pregando, é a vivência que vamos estar. Outra coisa que nós vamos precisar ensinar ali, somente a graça. A graça será importante, porque somos salvos pela graça, de Cristo Jesus. E finalmente, a glória de tudo que vamos fazer é a Deus. A gente vai precisar entender essa realidade, porque as pessoas lá na Europa necessitam desesperadamente dessas 5 coisas: somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e toda a glória deve ser dada ao Senhor. Então, é um trabalho bastante pesado, e a gente já com a idade avançada, a mãe está bem mais jovem do que eu, ela está 7 anos menos do que eu, estou com 68, dentro de um mês eu faço 69, quase que vou chegar com 70 anos lá. Imagina, eu não aparento, você está de toda brincadeira, mas a gente está indo com essa disposição por receber e ser um instrumento de bênção. Então a gente quer fazer o nosso melhor para a glória de Deus. Então a gente entende que as pessoas realmente precisam de nós ali naquele lugar. E o nosso trabalho, vamos dizer que vamos fazer, nós vamos mentorear um pouco a nova liderança que ali está jovem, vamos receber missionários, vamos receber grupos que vão chegar para nos ajudar nessa grande tarefa. E nós vamos precisar das orações. Se você quiser colocar a nossa foto na sua geladeira aí, a meninazinha, coloque ali as irmãs, que quando entrar na cozinha, onde estiver, se quiser levar um pouquinho mais, eu tenho ali para divulgar isso mais. Ora por nós, lembre de nós, manda um e-mailzinho para nós, estou falando com vocês. Isso vai nos ajudar muito a saber que a gente tem um grupo de pessoas que vai estar intercedendo por nós. Então, antes de passar um pouco ali, eu queria agora abrir para perguntas, discussão, qualquer coisa nesse sentido. Alguma pergunta? Eu tenho uma aqui. Pois não. Aqui em Hortolândia a gente vê que tem muitas igrejas bem pertinho uma das outras, né? E um dos grandes motivos é que muita gente não tinha carro. Então, quem vem de fora estranha isso. E como é que é na Europa? As igrejas é o que? Uma por cidade? Como que funciona? Na igreja, as igrejas são mais longe uma da outra, né? Claro, as pessoas têm muito mais fácil a locomoção, a renda salarial, vocês sabem, é um pouco maior, né? As pessoas têm mais facilidade, juros menores, então normalmente o salário mínimo é mais alto, então existe todo um poder aquisitivo que ajuda as pessoas a terem mais recursos, e isso facilita a locomoção delas. Os meios de transporte, metrô, ônibus, trem. Por exemplo, hoje, da cidade de Lisboa até Coimbra, por exemplo, você gasta 3 horas de ônibus e paga 40 euros, o que seria talvez R$200. Para nós, quando pensa em R$200 em trem, é caro, né? Mas para lá não, seriam 40 euros, 30 euros, que você, como se fosse R$30. Em 3 horas já ajuda bastante poder entender. Então, é mais acessível as coisas. Claro, para quem ganha em euro. Obviamente, para a gente que ganha em reais, fica muito caro. Mas para quem ganha em euro, já fica um pouco mais fácil. Embora a gente já note que a situação social, já começamos a ver mendigos, gente dormindo na rua, muitos brasileiros já vimos que foram pensando em ter melhor oportunidade, e como não foram com emprego, já passam necessidades nas ruas, né? A gente já vê muita pessoa na rua já. Então, há mais facilidade. As igrejas não estão tão perto, mas tem mais facilidade de estar. Agora, as igrejas estão vazias, esse é o detalhe. Tem mais recursos, mas não querem ter muita relação com Deus.
Pois não. Nesse projeto que vocês estão vão iniciar, vocês pretendem formar obreiros local, vocês pretendem abrir portas para que outras pessoas tenham acesso? As duas coisas são importantes, mas eu acho que a primeira mais importante é a formação de obreiros, diríamos assim, locais, nativos, porque o trabalho missionário, você sabe, chega um momento que o missionário tem que sair do campo, e é normal isso. A gente não está indo lá levando uma planta já dentro de um vaso para apresentar, a gente vai levando sementes do Evangelho, e a semente do Evangelho deve florescer no lugar onde está sendo plantada. Nós não podemos fazer com que a igreja do Evangelho lá dependa de nós dois, ou dos missionários que estão. Nós precisamos que os nativos comecem a entender, e eles mesmos ganhem os europeus para Cristo Jesus, porque é mais difícil para um de fora ganhar, porque às vezes a gente não conhece. Por exemplo, nós vamos gastar pelo menos um ano para a gente poder, entre aspas, se adaptar àquela cultura. É diferente, você sai, e agora nós que já fomos para o Equador, que já é uma cultura diferente da cultura brasileira, vamos agora, brasileiro com a experiência equatoriana, venezuelana e colombiana, nós estamos indo para outro país, temos que nos readaptar. Quer dizer, mesmo voltando ao Brasil, a gente tem que se readaptar outra vez ao Brasil. Agora, em 13 meses no Brasil, não vai dar tempo a gente se aculturar novamente no Brasil para poder chegar na Europa. Então, vocês notam a dificuldade, por isso será necessário. Mas também nós vamos estar dispostos a receber outros pastores, né? Especialmente em Portugal. Nós temos em Portugal hoje a nossa filha, o nosso genro, eles são pastores de uma igreja do Nazaré, que chegaram à igreja há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Tinha 5 pessoas, 1 ano e meio a 2, tinha 5 pessoas na igreja, um prédio lindo, construção bonita, terreno próprio, 5. Dentre elas estava a tesoureira da igreja. E ele então chegou naquele lugar, já era missionário da igreja ali naquele lugar, voluntário. Então foi quando realmente aconteceu dele assumir o pastorado. E nesse exato momento, quer dizer, um pouquinho mais, não, agora, acabei de receber um vídeo, estava vendo, eles estão inaugurando um templo para 150 pessoas. Já estão com 90 pessoas. Mandaram agora o vídeo. Está toda a igreja em volta. Pegaram o terreno que eles tinham lá, na casa pastoral, atrás fizeram uma tenda. E a tenda já está, ele, 1 ano e meio, está com quase 100 pessoas ali. Ou seja, a visão brasileira que ele está tentando colocar, necessário? Sim. Mas eu acho que nós precisamos buscar também os nativos. Sim. O grande desafio é que na igreja tem apenas 2 portugueses. O restante são brasileiros. Então o grande desafio é ganhar portugueses. E assim na Itália também. Por exemplo, na Itália nós temos um jovem que era da nossa igreja aqui no Castelo, onde nós montamos. Estávamos como família pastoreando. Hoje eles estão na Itália. Também na Itália temos outros conhecidos nossos que foram brasileiros. Na Espanha nós temos gente americana e de outros países da América Latina. Agora, o que nós precisamos, fora isso, é fazer com que a igreja local, tanto Portugal, Espanha, Itália, França e Luxemburgo, seja ganho com pessoas daquela localidade. Roberto. Quantas igrejas do Nazaré já tem onde vocês vão? Eu vou contar ali daqui a pouco. Eu vou mostrar o slide e ali vai ter essa observação. Guarda, se eu não falar, você lembra, por favor. Tá bem? Mas eu não tenho aqui na cabeça, mas não tenho. Tá bom? Ok, vamos. Você pode colocar para nós aí, mostrando lá naquele FC. aqui assim, quadrinho, mais para cá. Não, mais para cá. Isso, muito bem. Então, a área
Não, eu não posso ficar lá. Então, a área que eu vou servir é essa área aí, Mediterrâneo Ocidental. Ok? Mediterrâneo Ocidental. Aqui, ó. Mediterrâneo tem a ver com o Oceano Atlântico, que pega a parte do Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo. Aqui a gente vai precisar entender isso e compreender esses países. A única estatística que nós temos ainda funcionando é a estatística de 2022 da Igreja de Nazaré. Se vocês notarem, nós temos aqui. Vai lá. Nós temos lá nas cores África, temos mais de 8.000 igrejas. Na Ásia Pacífico, nós temos mais de 2.000. Na Eurásia, que é a região que nós vamos trabalhar, eles têm 7.892 igrejas. Não estou falando da nossa área, estou falando da região, porque a Igreja Nazaré tem região. Uma região na América do Sul, por exemplo, nós temos 10 países. Tá? Na Eurásia, nós temos 42 países. Vocês vão verificar. Então, temos 7.000 igrejas nesse lugar. Hoje, na Igreja de Nazaré, nós temos artistas mostrando que estamos com mais de 30.000 igrejas de Nazaré no mundo inteiro. E ontem foi anunciado o país 165, que é a Bélgica. Ainda não tínhamos igreja na Bélgica, mas a partir de ontem, agora nós somos mais 164. Somos 165 países onde a Igreja de Nazaré está. Membros na Eurásia, aqui ó, 317.419. Nós temos no mundo inteiro 2.652.000 membros na Igreja de Nazaré. Só na região que vamos já tem 317.000 pessoas. Pastores, clero de modo geral, nós temos mais de 31.000 pastores em todo o mundo. Na Ásia, na Eurásia, apenas temos 1.996. Quantos países eu falei que compreende a Eurásia? 42. Mas só temos 1.900 pastores. Quantas igrejas tínhamos na Eurásia? Volta aqui atrás, você vai notar 7.892 igrejas. Olha quantos pastores nós temos na Eurásia: 1.900. O que é? Qual a diferença? Não tem muita igreja fechada ou tem pastor? Tem igrejas fechadas, tem templos fechados. E não temos pastores para assumir esses templos. Outra coisa que nós precisamos é resgatar o sacerdócio universal dos crentes. Porque muitos pensam que quem planta igreja é só pastor, né? Não, mas você pode, um casal aqui pode mudar. E antigamente nós fazíamos isso. Quando um casal desse, que mora aqui em Hortolândia, estava mudando do outro bairro, a figura era essa: o pastor ia no caminhão, a gente ia ajudar na mudança, porque o primeiro culto lá naquele bairro onde o irmão ia, a gente estava junto para fazer o primeiro culto, e ali plantava uma nova igreja. Mas quem começava? O casal que estava mudando. Hoje mudou muito isso. O pastor nem sabe que mudou a pessoa, né? Ele mudou, mas ele nem avisa que mudou. Não moro mais no bairro, por isso não estou indo mais na igreja. Então vamos abrir outra lá. Não quero nada na minha casa, não. Mas naquela época era assim que a gente fazia. Olha só como foi o crescimento. De 2012 até 2022, a igreja saiu de 28.000 para 30.000 igrejas. Então esse foi o crescimento que nós encontramos. 7.892 igrejas na Eurásia. Isso está no computador, depois alguém pode compartilhar com vocês na igreja toda. Os membros saímos de 2.150 e fomos para 2.652 membros no mundo inteiro. Hoje, a Eurásia tem 317.419 membros. Notem que interessante. O clero saímos na região de 25.000 para 31.000 pastores dos 42 países. Ministros ordenados. O que é um ministro ordenado? Pastor Daniel, a minha pessoa, a Vânia, somos reverendos. Já viram essa palavra? Reverendo? São os ministros ordenados. Ministros ordenados, de onde nós vamos?
tem apenas, na Eurásia, 829 ministros, em 42 países. Não sei se vocês analisam essas pesquisas, essas informações, mas isso nos ajuda a mostrar a grande necessidade que nós temos de obreiros do outro lado. Porque não é fácil o evangelho, não é fácil. E outra, muitos missionários passam por depressão, passam por dificuldades nos relacionamentos com a sua família, com os filhos, e consequentemente, por grandes dificuldades, os missionários saem do campo, porque não aguentam a pressão que eles estão enfrentando. Os nossos missionários hoje, nós temos 489 missionários. O que vocês acham? É um número bom? Não sei. 465 países é pouco. É pouco. Agora, temos 304 crianças que são filhos de missionários. Filhos, não sei se só criancinha pequena, mas filhos, né? Esses missionários são de 61 áreas do mundo. 61 países mandam 489 missionários, que estão servindo em 84 países do mundo inteiro, e 17 envio de novos missionários, e 60 estão já no campo servindo. Agora note aqui, de onde vêm os missionários que estão saindo do mundo inteiro? Se você notar, a Eurásia só está enviando 25, já tem poucas vítimas que eles estão enviando. América do Sul, 73, nota aqui, América do Sul teve 73 missionários que saem. Dentre esses 73, Wander e eu estamos incluídos, já vai diminuir ali e vai aumentar um pouco em outro lugar. Esses são os países, a maioria dos missionários saem dos Estados Unidos e Canadá, porque são eles ainda que alimentam o campo missionário dos missionários. Tá? Agora, a área que vamos trabalhar, quantos países nós vamos trabalhar? 42. Não, Só Portugal. Não. 4 países e uma cidade. 4 países, são 5 países, mas a designação nossa aqui vai ficar em 4 países. Aí no calendário, Portugal, Espanha, França e Itália. São nesses 4 países. Nesses 4 países, a Igreja de Nazaré tem 2.211 membros. Só somando os 4 países, só temos 2.200 membros. Vocês podiam tirar isso aqui? Que está me atrapalhando aqui. Pode ser? Obrigado. Então, olha, temos 2.211 membros. Temos apenas em 4 países 32 ministros ordenados. Agora vamos somar, vai dar 34. Temos 2 diáconos, 4 distritos, um em cada país. No Brasil, vocês sabem quantos distritos nós temos? 21 distritos só no Brasil. E quando chegou a igreja aqui no Brasil? Em 1958. Quando chegou a igreja nessa região? Eu vou já dizer para vocês, temos 33 ministros. Então 33 com 32, 65 com nós dois agora, 67. São ministros e ministros ordenados, licenciados e ordenados. E apenas temos 45 igrejas nesses 4 países. Em Luxemburgo é novo, é o país 164. Tem uma igreja com 15 pessoas. Então nós vamos para a Europa. Então você não sai daqui hoje achando que nós vamos fazer turismo na Europa. Nós vamos trabalhar realmente para poder modificar um pouco. Vamos solucionar o problema? Eu não quero assumir esse compromisso, mas a gente vai ajudar, vai somar nesse trabalho. Agora, Distrito da França, a igreja na França, nasceu em 1977. Olha quantos membros tem na França desde 77. 333 membros. Tem 9 ministros licenciados, não tem ordenados. E 8 igrejas organizadas. A França hoje persegue o cristianismo.
Vamos à Itália. A igreja na Itália é a igreja mais velha, nasceu em 48. Nós nascemos no Brasil 10 anos depois. Hoje no Brasil temos quase 200 mil membros. Olha quantos membros tem na Itália. De 48 até hoje, nós temos 300 pessoas. O distrito de Campinas, onde passou da casa dos 30 mil membros. Um distrito. Aqui, um país, e só tem 4 ministros licenciados e 8 igrejas. Há um déficit de ministros. 10% tem Campinas, em um país inteiro. Em um país inteiro. E não falamos de um município só. Porque Campinas, com Grande Campinas, dividido. O Distrito de São Paulo, que é o que vocês fazem parte, e o Distrito de Campinas. Mas olha, precisa de gente. Quer dizer, por que dois anciãos de terceira idade se dispõem a fazer? É porque nós queremos usar da nossa influência para levar mais jovens para doar suas vidas. Veja em Portugal. Portugal tem 1000 membros. 19 ministros e 5 ministros licenciados. E deve ter umas 6 igrejas em Portugal. E a igreja chegou em 1973. Faça as contas. Quantos anos são? 30, né? 70, 80, 40 anos. 50? 40. Não, fez 40 anos em 2023. 50 anos. Já estamos em 24. 49. Vai fazer 50. Não, já fez. 23. Que nasceu em 73, ó. Para 23, 29. Hã? Vai fazer 51 anos. Olha, só tem 1000 pessoas. Ah, por que não trabalha? Por que isso? É porque é a dificuldade do evangelho. Então a gente tem que criar mecanismos, estratégias novas. Eu não posso ir para lá, pegar um bumbo, sabe que é um bumbo, né? Como antigamente os crentes iam para a rua e tocavam bumbo, cantavam, foi na cruz, outro dia. Não podemos fazer isso. Que estratégia nós vamos usar? É isso que nós precisamos. Que vocês orem por nós para que Deus nos dê sabedoria para poder criar mecanismos de chegar às pessoas. Senão, vamos continuar, o Evangelho vai diminuindo cada vez mais. E olhem também para que baixa a resistência dos portugueses em relação até aos brasileiros, porque nós somos colônia de Portugal. Então, para eles aceitarem que o colono venha ensinar, que venha dizer alguma coisa, é uma barreira, porque eles acham que não temos nada para dizer, não? Porque somos colonos, colonizados. Lá na Espanha, a igreja chegou na Espanha em 1981, eles estão com 600 membros. Agora, vamos calcular. Uma igreja, quando dá uma estatística, você pode tirar uns 30% de membros. Tem uns que é membro, mas não vai, né? Por isso. Fantasmas. Tem membros fantasmas que não aparecem. E a gente não pode estar tirando muito, né? Quantos membros tem essa igreja no papel? Você sabe? Mostrou faz 2 semanas. Hã? Ele mostrou faz 2 semanas. 54, acho que é 54. isso. É 50 e alguma coisa. Mas né? quanto está escrito lá? É isso. Não, é isso. Tá escrito Mas quantos lá. tem na frequência? 30, Ok? 35 no máximo. Então baixa aí, se pouquinho mais de 30%. Não vem na igreja. Estão registrados como membros, mas não vem. Então tira 30% aqui. Deve ser 18, 180. Põe aqui 420. É a membresia oficial. Real. Tá certo? Mas a gente fica com essa, que já é pouco. Já nos assusta de ver uma igreja que nasceu em 81 apenas com 600 pessoas e com 9 ou 8 igrejas organizadas. Então, a Europa precisa, e aqui só estou falando dos nazarenos, não estou falando de outros. No geral eu falei ali, mas aqui é específico para esses 4 países. Então, hoje, a Igreja do Nazareno está com missionários de 61 áreas. Esses são os países que enviam missionários para o campo. O Brasil está aqui, ó. É um país que envia bastante missionários já para o mundo, né? Olha só, os missionários onde eles servem, lá na Eurásia, 84
missionários. Eles têm em todos os 42 países. Na Eurásia. Aqui na América do Sul, tínhamos 93. Estamos saindo agora para outra região, e consequentemente isso vai ter diferença. Então, 2022 eram 164. Agora, 2023, já podemos colocar 165 países onde nós estamos servindo. E o último foi a Bélgica. Anunciou ontem. Se você entra no Facebook, vai ver esse último país que entrou. Então, hoje, as regiões do mundo que nós temos: Estados Unidos e Canadá, Mesoamérica, que está entre a América do Norte e a América do Sul. Temos aqui a Mesoamérica, que está incluindo México, América Central e Caribe, que compreende a Mesoamérica. A América do Sul em vermelho, África, toda essa amarela, Ásia Pacífico, pega todo o azul, e essa região que nós vamos é a Eurásia. Ó, tudo isso aqui são 42 países onde nós estamos servindo. A guerra, o Vietnã, a guerra de Israel na faixa de Gaza está incluindo a Eurásia. A gente nota, e temos missionários nossos lá servindo e estão enfrentando toda essa situação. Então, a Eurásia tem 42 áreas, 42 países, em qual ela serve, né? E aqui os nazarenos falam 197 idiomas. Nós estamos falando. A primeira língua da igreja nazarena é o inglês, 600 mil. A segunda língua é o espanhol, 406. E depois veio 207 português. A maioria está no Brasil, os portugueses. Claro, está incluindo Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Macau. Então são os países, mas a predominância está no Brasil Nazareno. O Brasil Nazareno deve estar chegando próximo aí a quase 180 mil nazarenos. Tá bom? Então, esses são os países que vão servir: Espanha, França, Itália, Portugal. Esse é o mapa da área, dos 4 países. Ó, Portugal está aqui, ó. Esse pequenininho aqui. Aqui está a Espanha, aqui está a França e a Itália, essa borda aqui. Então, quais são os desafios hoje que nós temos? Em Portugal, o nosso desafio é esse: as igrejas do Nazareno estão envelhecendo e carecem de uma próxima geração numerosa e próspera de jovens e crianças. Porque nós estamos trabalhando, queremos uma nova geração. Vamos dar atenção a quem? A crianças e adolescentes e jovens. E os idosos? Vamos atendê-los, mas a predominância vai ser aí. Muitos pastores irão se aposentar em breve. Temos pastores com 72 anos. São poucos, por isso eles demoram mais tempo. Mas nós precisamos levantar pastores de 25, 30 anos para que haja futuro na igreja. Senão, não tem futuro. Imagina uma igreja que tem pastor de 70 anos. Estamos abandonando os velhos? Eu estaria falando mal de mim. Não. Mas não pode ser uma igreja. Queremos só pastores experientes. Não queremos os inexperientes. Para que os velhos, com mais idade, possam mentorear essa nova geração. Para que eles deem sequência ao trabalho. Outra coisa aqui, ó. As igrejas precisam encontrar nova forma de conduzir o evangelho. O evangelismo que eu falei agora, cantando hino. Não dá mais. Então como vamos mudar isso? Então a gente tem que ter mente aberta para desenvolver essa questão. Na Espanha, quais são as oportunidades da Espanha? Muitos imigrantes vêm para a Espanha em busca de uma vida melhor. Após 3 anos eles são elegíveis para legalizar. Muito latino, americano, está indo para lá para ter passaporte europeu. E aí, ele tendo passaporte europeu, ele pode ir para qualquer lugar da Europa. Ele está pensando em ganhar dinheiro. Então, a cultura espanhola é legalista na sua crença religiosa. São católicos diferentes. E a gente precisa trabalhar nisso. E a grande maioria dos nazarenos vem de uma formação religiosa diferente. Por isso, inicialmente, o nosso estilo de adoração é estranho do estilo de adoração. E aí nós precisamos ter uma base para essa questão. Os motivos de oração vocês vão ter, irmãos. Quais são os desafios da França? A França
é um país altamente secular, com uma história profunda e torturante com o cristianismo, com o ateísmo, o agnosticismo, a atitude predominante. É difícil para o francês médio ver a necessidade de Deus nas suas vidas. Eles não veem isso. Consequentemente, são ascéticos, são céticos. O gnosticismo está predominando. Muitos líderes governamentais, tanto em cidades pequenas como grandes, estão a fazer tudo o que podem para se oporem à instalação da igreja. Eles não facilitam a igreja evangélica se estabelecer no país, não criam obstáculos. E essa realidade social e cultural cria um ambiente onde o isolamento se torna um desafio. Cada vez mais os cristãos começam a se esconder com medo de ser perseguidos. E a gente sabe que quanto mais perseguida é a igreja, mais ela cresce. Agora, os cristãos não estão pagando preço, deveriam pagar. Na Itália, uma crise no sentido nacional de identidade italiana é resultante de mudanças sociais, incluindo a imigração e o multiculturalismo. Então, as gerações mais jovens são mais secularizadas. Além disso, algumas pessoas querem ser espirituais sem pertencer a um grupo religioso. Eles querem mostrar espiritualidade, mas na realidade eles não estão vivendo uma vida espiritual. E grupos minoritários religiosos podem enfrentar estereótipos, preconceitos e discriminação. E aí vocês vão ver islamismo, vão ver muitas religiões diferentes predominando naquele lugar. Então, tem vários motivos. Daqui a gente termina mostrando o nosso ministério. O que vamos fazer? O que Vânia e eu temos como responsabilidade nesses 4 países? Fomentar a atenção e cuidado da nova geração, crianças e adolescentes. É o nosso trabalho. Segundo, mentorear, capacitar e treinar pastores e líderes, que era a preocupação que ele fez a pergunta. Terceiro, formação de pastores e líderes, trabalhar com seminário. Quarto, evangelismo, discipulado, plantação de igrejas contemporâneas. 5, estimular a uma identidade nazarena contextual. 6, plantar novas igrejas. E 7, apoiar a diáspora portuguesa histórica. O que é a diáspora? No Evangelho, lá em Atos, você vai ver a diáspora. O que é? Os cristãos começaram a ser perseguidos e eles foram para outros lugares. O que está acontecendo hoje não é perseguição de certa forma, mas a questão social está mandando o pessoal para Portugal. Cabo Verde, vocês já ouviram falar? Bom, a terra deles, dois ali, né? Os pais deles, vocês não nasceram, vocês não, também não nasceram, mas são cabo-verdianos de origem, meus pais são 10 ilhas. A predominância em Portugal hoje, nas igrejas nazarenas, são os cabo-verdianos. Está mal isso? Eles precisam do evangelho. E os portugueses? Na igreja, que eu vou lhe contar momentos atrás, na igreja que meu gente está pastoreando, tem 2 brasileiros. 2 portugueses, quer dizer, os outros são brasileiros e cabo-verdianos. Está mal? Não. Mas nós precisamos ganhar os portugueses. Agora, como é que nós conscientizamos esses cabo-verdianos a ganhar os portugueses? Aí você vai ver, a igreja, ela é preta. Ah, por quê? Está mal esse negócio? É discriminação, já? Não. Agora, como que nós, pretos, porque eu venho de família negra também, como é que nós podemos fazer com que o evangelho chegue aos nativos daquele país? É o que nós precisamos conscientizar. Eu sei que não vai ser muito fácil, porque é muito fácil sair do meu país e vir se juntar com meus conterrâneos. É fácil, não tenho que pagar preço por isso. Mas eu preciso criar uma consciência missionária e evangelista desses cabo-verdianos. Então, essa é a nossa realidade hoje que nós temos no nosso país, no nosso trabalho, a nossa responsabilidade como missionário. Abro para a gente fechar esse tema aí, pai. Ele diz. Vamos orar então? Mais perguntas? Depois chega no seu e-mail, pastor. Tá bom. Aí está o e-mail, qualquer pode escrever para nós.
Vamos orar. Wander, chega aqui. Pastor Macedo, vou pedir para você orar. Pedir para a igreja se colocar de pé também. Vamos orar por esse casal, que o Senhor continue abençoando. Sabemos que não abre mão de tudo, ir para um lugar no qual corações gelados. O pastor estava falando e eu me lembrei, eu já comentei com a igreja, em 2016 eu fui plantar a igreja no sertão da Bahia. E chegando lá, eu abri meu portão, convidava as pessoas e via muito fácil. E até por eu conhecer bem o povo nordestino, rapidinho estava uma igreja plantada lá. E ainda está lá uma igreja já com tempo próprio, uma igreja com os cultos lotados. Em 2023 eu fui para Santa Catarina cuidar da minha igreja, uma cidade chamada Tubarão. E já é um povo de uma cultura diferente, um povo mais distante, um povo que acha que não precisa tanto de Deus. Uma igreja que já está há 20 anos naquela cidade de Tubarão. Eu peguei a igreja lá com 2 meses. Isso falando de Brasil, imagina para onde eles vão. Isso é adoração, porque eu sei, eu fiquei 1 ano em Santa Catarina, até ter muito casal do pastor para me substituir. Eu sei como é a angústia de você querer ver pessoas conhecendo o Senhor, e as pessoas cada vez distantes. Então precisamos orar por esse casal, para que o Senhor continue colocando essa chama no coração dele, continue tendo essa sede pelo Evangelho, por pessoas conhecerem o Senhor. E o papel nosso orar, apoiar. Esse período que eu estive fora, quando eu recebi uma mensagem de qualquer membro da igreja, e às vezes em momentos que eu estava triste, era muito importante. Então, o desafio está aqui, no meio da gente entrar em contato com eles. Mas o pastor Geraldo é muito conhecido, ele recebe mensagem todos os dias. Não, irmãos. Nós estamos no campo, as pessoas esquecem. Então, a hora que vir no teu coração o desejo, manda mensagem, assim como eu vou fazer isso. Põe na geladeira. Põe na geladeira. Lembre, ore, porque precisamos dessa oração. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, louva-te por essa manhã, Deus. É muito bom, Senhor, ouvir o Senhor de um casal que já fez tanto, Senhor. E que, embora, Senhor, o Senhor sabe que a saúde vai se debilitando um pouco, mas ainda chama o coração do Senhor. Eis um novo desafio, Pai. Que o Senhor fortaleça eles a cada dia. Que o Senhor amplie a cada dia a visão deles, ó meu Pai. Que o Senhor possa também, através da vida deles, ó Deus, despertar pessoas, ó meu Pai. Que essa igreja, meu Pai, nesta manhã tenha sido desafiada, meu Pai. Que possa, meu Pai, colocar no coração o desejo de contribuir, Senhor. Que possamos também, meu Pai, dedicar as nossas vidas, ó meu Pai. Que não venhamos nos conformar, Senhor, em estar apenas no culto. Que venhamos nos conformar, Senhor, com vidas que estão indo para o inferno, meu Pai. E que nós, meu Pai, tenhamos consciência que nós conhecemos essa palavra e que nós precisamos, ó Senhor, fazer a nossa parte. Que o Senhor possa, Deus amado, a cada dia, Senhor, dar estratégia para eles, ó meu Pai. Protege, Senhor. Sabemos, ó meu Pai, que haverá perseguições intelectual, perseguições, ó meu Pai, talvez, ó Deus amado, de pessoas que acham que não precisa desse Deus, mas que o Senhor possa dar sabedoria e estratégia, que o Senhor venha guardar ele, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, já estar à frente. Eu sei que o Senhor já está à frente, meu Pai, ali preparando cada coisa, meu Pai, que eles precisarão, meu Pai. Também o Senhor abençoe essa igreja, essas vidas, ó meu Pai. Meu Pai, que possamos, ó meu Pai, voltar para os nossos lares em segurança e que à noite possamos estar com o coração, meu Pai, desejoso,
continuar ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Já mais alguma coisa para a igreja? Culto à noite. Boa noite. Tem um cafezinho ali para quem Cafézinho. Que Deus abençoe, pastor, pastora.